Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, dia 2 de março, domingo, e nós entramos na 8ª semana do tempo comum, momento de poder nos aproximar de Deus. Eu falo sempre, domingo é dia do Senhor. É o dia oficial em que nós vamos ao encontro de Deus, em que nós vamos à Santa Missa, em que ali nós vamos ouvir Deus falar. A gente participa da mesa da palavra, onde Deus fala, e a gente participa da mesa eucarística, onde Deus nos alimenta. É um Pai que nos convida a sentar ao redor da mesa para nos oferecer o alimento espiritual. Como o Padre dizia ontem, temos corpo, mente e espírito. Este alimento espiritual, ele alimenta a nossa alma. O Evangelho de hoje de São Lucas, capítulo 6, versículos de 39 a 45. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre? Não, um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Por que vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão, irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem como tirar o cisco do olho do teu irmão. Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois sua boca fala do que o coração está cheio. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Gente, a palavra de hoje, ela é riquíssima. Eu tenho até medo de começar a falar e não conseguir terminar, porque se a gente for pegar todos os pontos, a gente vai abrir muitas portas de coisas que precisamos falar. Mas eu quero começar por essa última frase. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, o homem mau tira coisas más. Hoje nós somos convidados a olhar para o nosso coração. É interessante porque a palavra vai falar dessa questão de querer tirar o cisco do olho do outro enquanto tem uma trave no teu. Percebe que Jesus está dizendo, olha, será que você não está olhando muito para a vida do outro? Está ali exigindo muito do outro? Está se achando o bambambam? E aí ele fala, um cego não pode guiar outro cego. Você está achando que você está enxergando, mas você também está cego. Você precisa enxergar o que está te tampando as vistas. E aqui nós podemos fazer contato com toda a realidade do pecado. Às vezes a gente quer exigir uma perfeição do outro e a gente não tem a mesma medida conosco mesmo. Então ele fala, antes de tirar o cisco do olho do outro, e preste bem atenção, Jesus ele não fala, não tire o cisco, ele que se vire. Não, ele não fala isso. Mas o que Jesus fala é, volte primeiro para você. É interessante porque me veio aqui à mente aquele momento quando a gente vai andar de avião, aí tem a aeromoça que está ali explicando que se acontecer despressurização, as máscaras irão cair. E ela fala algo muito interessante. Se tem ali alguma criança, o adulto coloque nele primeiro e depois na criança. Ou seja, ele precisa ali fazer por ele para que ele possa fazer melhor pela criança. Jesus está dizendo isso para nós.
Você precisa cuidar de si para que você possa ajudar o outro melhor. Então tire essa trave que está do teu olho. Olhe para a tua vida, vê o que você pode melhorar. E aí ele fala, olha, não existe árvore boa que dê frutos ruins. Que árvore que você é? Quais frutos você tem dado? Quais os frutos seus aí na sua família, né? Quais os frutos seus no seu trabalho? Quais os frutos seus até mesmo dentro da comunidade? Quais frutos você tem produzido? Né? Talvez você está falando, mas fulano produz menos que eu. Para. Jesus está dizendo, é hora de olhar para você mesmo. Né? É hora de você olhar para o teu coração. Se ali é um bom tesouro ou um mau tesouro. E ele vai dizer que a gente vai conseguir perceber através do que a pessoa fala. A boca fala do que o coração está cheio. Às vezes a gente passa por situações que o outro falou isso, e ali eu falo, a pessoa ela deixa o pecado do outro fazê-la pecar. Eu falo que esse é o pior erro. Né? Mas a outra falou isso, como que eu não vou falar nada? Não, a boca fala do que o coração está cheio. O teu coração não está cheio do que o coração dela está. Então eu não vou falar a mesma coisa. Né? Eu não vou ali deixar que o pecado do outro me faça pecar. Quando nós pegamos a primeira leitura, né? A leitura está falando, olha, quando a gente sacode a peneira, ficam ali os refugos, né? Você está ali, né, sacudindo a peneira ali de arroz para tirar aquela palha. Assim os efeitos de um homem aparecem no seu falar. Do que você tem falado, né? A pergunta que eu tenho para te falar, e essa para te fazer, é uma só. Você tem falado de Deus? Você tem conseguido falar de Deus? Né? Às vezes a gente perde tanto tempo falando mal de político, criticando. Quantas confissões que eu atendi da pessoa desejando a morte de presidente. Né? Não que eu estou falando de um ou de outro, não, mas o erro do outro faz ela pecar. Entende? Do que você tem falado, né? Aí ele vai falar, o fruto revela como foi cultivada a árvore. Se aquela árvore não foi bem cultivada, os frutos vão ser ruins, amargos, azedos, né? Como você tem cultivado, né, a sua vida, para que seus frutos sejam doces. Aí depois ele coloca o Salmo, como é bom agradecermos ao Senhor, a importância da gratidão, né? E às vezes a gente só quer pedir e não agradecer. A gente chega para Deus e fala tudo aquilo que a gente não tem. Mas a gente é incapaz de chegar para Deus e falar, Senhor, o Senhor me deu tanta coisa. Eu nem sei se eu sou digno de tudo que o Senhor me concede. É uma das orações que eu faço muito. Eu falo, trabalhar no hospital de amor é uma oportunidade para mim poder enxergar o quanto que Deus me concede de bênçãos. E eu nem sei se eu sou merecedor, mas eu sei que Ele me dá. E eu falo, se o Senhor me dá é para eu trabalhar, então eu vou trabalhar. Estou aqui gripado, estou aqui, eu queria estar deitado, mas estou aqui. Né? Porque eu quero servir ao Senhor. E ainda é muito pouco o que eu faço diante de tudo que Ele me dá. Isso é gratidão. Né? Você agradece ao Senhor por tudo aquilo que Ele te dá? Como é bom agradecer ao Senhor. A segunda leitura, né? São Paulo vem falar da morte. Ele vai dizer assim, irmãos, quando este ser corruptível estiver vestido de incorruptibilidade, e este ser mortal estiver vestido de imortalidade, então estará cumprida a palavra da Escritura. A morte foi tragada pela vitória. Ó morte, onde está a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças sejam dadas a Deus, que nos dá a vitória pelo Senhor nosso Jesus Cristo. Então São Paulo está dizendo, olha, esse corpo ele vai ser tragado pela morte. Mas isso não pode ser visto como derrota. Me dá uma tristeza quando a pessoa falou, padre, ele foi derrotado.
seja ali pelo câncer ou por qualquer outra situação, eu falo, a morte não é derrota. A nossa vitória está no nome de Jesus. Graças sejam dadas a Deus que nos dá a vitória pelo Senhor nosso Jesus Cristo. E nós precisamos entender isso. Quando nós conseguimos entender isso, nós não olharemos mais para a morte como castigo, nem para a morte como derrota. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.